Olá, eu sou o Dr. Diogo Coimbra, cirurgião plástico especialista em transplante capilar, e eu tenho uma pergunta para você. Você tem medo de fazer o transplante capilar e não gostar do resultado? Ou de ter algum tipo de complicação? Depois de 15 anos fazendo transplante capilar, tendo feito mais de 1000 transplantes, eu já recebi N pacientes aqui na minha clínica que já fizeram um transplante previamente e vieram porque simplesmente tiveram algum tipo de descontentamento com o primeiro resultado. Seja porque não gostaram do resultado ou porque tiveram algum tipo de complicação e vieram no sentido de reparar esse resultado prévio. Eu separei aqui para você as principais causas que trazem esse paciente. A primeira delas é o paciente que viu crescer cabelos, mas que esperava que fossem crescer mais. Ele esperava um resultado melhor. Depois tem aquele paciente que não teve crescimento nenhum de cabelo ali. Depois vem na sequência os pacientes que tiveram algum tipo de resultado artificial, que ficaram estigmatizados, que eles saem na rua e as pessoas percebem que ele fez transplante. E por último tem aquele paciente que fala que fez o transplante, teve um resultado fugaz, mas que o cabelo transplantado sumiu. E aí? Como é que é feito isso? Por que acontece isso? E como é que a gente pode reparar essas coisas? E principalmente, como você pode evitar? Se você ficar aqui comigo até o final desse vídeo, a gente vai no final te dar dicas para você garantir, pelo menos assim, de uma forma maior possível, que você vai ficar feliz com o seu transplante. Então vamos lá. O primeiro deles, aquele paciente que esperava ter um resultado melhor. Nesses casos, assim, a gente tem alguns tipos de causa principal para isso. A principal delas é o erro de expectativa. Não foi bem alinhado o resultado que o transplante pode te entregar com o resultado que o paciente, no caso, esperava do transplante. Isso é extremamente importante de ser alinhado antes do transplante acontecer. Isso deve ser feito durante a consulta médica. É obrigação do médico que vai fazer o seu transplante deixar bem claro os limites da cirurgia, os limites de cada caso. A gente tem um limitante universal no transplante capilar que se chama área doadora. Eu só posso pegar cabelos da sua própria cabeça, eu só posso pegar cabelos da área de segurança, da região de trás, que é a região que não tem a genética da calvície, e eu também não posso gerar nenhum tipo de sequela na tua área doadora. Isso faz com que eu tenha um teto máximo de raízes que eu posso usar por sessão de cirurgia. E esse teto, muitas vezes, é abaixo da área da calvície da pessoa. Então, para alguns pacientes, não é possível fechar a calvície toda. Mas e aí, para esses casos, então não tem solução? Sim, tem jeito. A gente consegue fazer um planejamento cirúrgico de forma que provavelmente ele vai continuar com alguma calvície residual, mas vai ter uma melhoria extremamente significativa, principalmente nas regiões da cabeça que a calvície mais incomoda ele, e ele vai poder assim, ficar mais livre para poder usar os penteados, vai refazer a moldura do rosto, vai trazer mais jovialidade, ou então, se for o caso, vai reparar a coroa dele, pode parar de queimar o sol, enfim, tender a resolver a dor do paciente, aonde que ele está sentindo incômodo. Isso tudo tem que ser alinhado com o planejamento cirúrgico e cabe ao médico dizer os limites, até onde pode ir a cirurgia, qual o resultado que pode ser entregue e o que o paciente deve esperar da cirurgia. O transplante capilar é uma cirurgia de extrema eficácia e com um grau de satisfação altíssimo entre os pacientes. Mais de 95% dos pacientes se referem muito satisfeitos com o resultado, desde que eles saibam exatamente o que pode ser esperado como resultado. Segundo caso é aquele cara que não teve crescimento nenhum na cabeça. Para esses casos existem dois tipos de situações. Primeiro é o diagnóstico.
nem sempre a ausência de cabelo na cabeça é calvície, daquela calvície clássica que a gente conhece, que é a androgenética, a calvície familiar. Existem outros diagnósticos possíveis e muitos deles não têm o transplante capilar como tratamento. Vou citar aqui um exemplo, casos de doenças autoimunes, que podem fazer com que o cabelo desapareça. As raízes são combatidas pelo seu próprio sistema imune, autoimune. E com isso você não vai ter o crescimento do cabelo, ele vai sumir, e se você fizer o transplante não vai crescer nenhum, porque as raízes transplantadas também vão ser combatidas. Isso é um exemplo entre muitos outros, tá? E isso tudo é possível ser destrinchado durante o exame físico, na consulta. Então você tem que ver se você tem a indicação correta para o transplante capilar. Nem todo mundo que tem ausência de cabelo na cabeça tem indicação, e isso é um diagnóstico médico que precisa ser feito também antes da cirurgia, para depois a gente não ter casos que são operados e não tem crescimento nenhum. E a outra questão é quem operou você. O transplante capilar é uma cirurgia que tem uma curva de aprendizado para o médico muito grande, precisa ter equipe especializada muito bem treinada e precisa ter uma série de equipamentos que são essenciais na cirurgia, como microscópios potentes, enfim, várias ferramentas que a gente precisa. Então o transplante capilar precisa ser feito por uma equipe que esteja acostumada a fazer essa cirurgia. Não é uma cirurgia para quem não tem experiência. Não é uma cirurgia que você aprendeu no congresso num dia e vai fazer no dia seguinte. Senão o risco de você ter resultados pífios é muito grande. Depois vem o resultado dos pacientes que tiveram sequela. Eu chamo de sequela, a principal sequela do transplante capilar é o resultado artificial. Aqueles que as pessoas percebem que você fez transplante. Isso é péssimo. Muitas vezes é melhor, o paciente preferiria ter continuado calvo do que ficar estigmatizado com essa cirurgia. Isso é por conta de N fatores. O principal desse fator é o uso da técnica antiga que se via lá na década de 80, que deixava o tal do cabelo de boneca, aqueles tufos na cabeça, que, pelo amor de Deus, é um resultado totalmente artificial, mas que, infelizmente, ainda é feito em alguns lugares, e a maioria dos pacientes fica muito insatisfeito com esse tipo de resultado, e eu tenho muitos casos que vieram aqui me pedir para tentar naturalizar esses resultados. Outras questões também que podem gerar resultado artificial é a questão do planejamento. Então, tem que ter um bom senso na hora de fazer o planejamento para deixar o aspecto da linha frontal, do crescimento do cabelo, totalmente compatível com aquele paciente em si, com a essência do paciente, com o cabelo já previamente existente, se o paciente não tiver perdido tudo, para que seja um resultado natural, que o cabelo seja compatível com a essência do rosto, com a idade do paciente e com enfim, o momento de vida que está aquele paciente. Tá? Então, isso é uma questão de experiência, de bom senso, enfim, da pessoa que está te operando. Então, é importante que você procure um médico que tenha essas qualidades, que tenha esse know-how. E por último, tem os pacientes que operaram e o resultado sumiu. Mas como assim? O cabelo transplantado não fica para sempre? Sim, ele é para ficar para sempre, a não ser que você tenha usado alguma área doadora inadequada. Vamos lá, isso está sendo muito frequente agora, porque existe uma cobrança muito grande dos pacientes por quantidade. Eles querem a maior quantidade possível e enxergam quantidade como qualidade. Tipo, se colocou muitas raízes de cabelo, é porque foi uma cirurgia excelente, é porque foi uma cirurgia muito boa. E quanto mais raízes são colocadas, ou unidades foliculares, como vocês queiram chamar, é porque é o melhor cirurgião, é o melhor lugar, enfim. E isso nem sempre é verdade.
Na nossa área doadora, a gente tem ali uma faixa de área de segurança que é onde não há a genética da calvície. E não existe mágica. Se eu sair dessa área de segurança, eu estou usando raízes que podem desenvolver calvície no futuro. E essas raízes, quando são transplantadas daqui para a área de calvície, essas raízes vão continuar avançando na calvície, mesmo no lugar novo. Então não existe milagre, ainda não existe multiplicação em cativeiro das raízes e a gente tem um teto máximo. Então não existe assim, no Brasil são colocadas X raízes, em outros lugares são colocadas mais raízes. Um cirurgião ele tem um máximo de raízes nessa quantidade, o outro cirurgião ele consegue o dobro. Não tem isso. O bom cirurgião capilar, que é especialista em transplante capilar, ele tem ali, mesmo que ele queira colocar mais, ele tem um limite máximo que cada paciente impõe a ele, cada área doadora impõe a ele, e a gente não consegue extrapolar esse limite sob risco da gente usar raízes que são fora da área de segurança e são sujeitas à calvície. Então, todos esses são os fatores principais que trazem os pacientes para uma reoperação reparadora, para a gente reparar aquele primeiro resultado prévio. E aí segue agora dicas para você evitar isso. Primeiro, antes de fazer a tua cirurgia, pesquise sobre o médico. Pesquise se ele tem o know-how, pesquise se ele tem a experiência, tente ter contatos com pacientes que já fizeram tratamento com ele, para você saber do histórico e, enfim, se ele segue os bons preceitos para a cirurgia. Segundo, nunca dispense a consulta médica. A consulta médica é importantíssimo. Na consulta médica precisa ser feito todo o exame físico para o diagnóstico correto, o planejamento cirúrgico e, principalmente, alinhamento de expectativas. O paciente precisa saber da cirurgia, precisa sair da consulta e ir para a cirurgia sabendo exatamente o que espera por ele lá. Depois, importantíssimo que haja noção de que existe um teto, e esse teto é da área doadora. Isso vale para o Brasil, para os Estados Unidos, para a Europa, para a China, para Marte, qualquer lugar. Não existe um lugar que faça mágica e que invente mais cabelos para aquela área doadora. Existe um máximo. Acima daquilo, as raízes podem estar sujeitas à calvície. Então, desconfie de promessas milagrosas. Desconfie daquele planejamento cirúrgico que faz e acontece, e que implanta milhões de raízes e que eu consigo consertar qualquer tipo de calvície, independente do grau, mesmo os graus avançados. Não existe mágica, existe sim bom senso. Então, cabe também ao paciente pesquisar essas coisas para não entrar numa de que um lugar vai fazer milagres enquanto outros não. Hoje em dia, o conhecimento ele avança muito rápido. Os congressos mundiais de transplante capilar e de medicina juntam todos os especialistas do mundo. Então, não existe um lugar diferente que esteja fazendo uma técnica totalmente inusitada que só faça lá. Se tem um lugar que promete uma coisa que o resto todo do mundo, ou a maioria dos lugares do mundo, não fazem daquele jeito, desconfia, porque na medicina não tem mais essa discrepância de técnicas. Todo mundo segue bons preceitos. Então, aqui no breve resumo, você pode e deve ter todas essas noções de coisas que podem dar errado na tua cirurgia e que você tem total domínio para tentar evitar que isso aconteça com você, seguindo essas dicas que eu te passei. Bom, se o conteúdo desse vídeo fez sentido para você, eu queria que você compartilhasse ele com todas as pessoas que você acha que pode precisar dessas dicas, e queria também que você deixasse teu comentário aqui embaixo desse vídeo para eu saber o que você achou e dizer também o que você gostaria de saber mais
sobre o transplante capilar para que possa me ajudar a te entregar mais conteúdo que seja do seu interesse. Um abraço e até o próximo vídeo.